Que bom. Eu quero que você venha comigo e imagine uma grande festa parecida com essa festa aqui. Um grande momento na vida do povo de Deus, lá atrás ainda, com o rei Salomão. Salomão, nessa história que eu quero narrar aqui, ele havia acabado de construir o templo, e o templo de Salomão foi uma obra que até hoje ainda está de pé, algumas partes dele. Você vai a Jerusalém e você vai ver a grandeza daquilo tudo, porque só algumas paredes que estão de pé já representa algo de uma magnitude impressionante. Salomão tinha acabado de construir esse templo, havia uma festa imensa do povo ali em Jerusalém. E diz assim o texto bíblico lá em 2 Crônicas, diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, e consumia o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Seguindo esse momento, que você pode imaginar como foi esse instante, o texto ainda vai narrar aqui no versículo 11, que quando Salomão acabou de construir esse templo, executando bem tudo o que pretendia realizar, o Senhor lhe apareceu num sonho. E uma das partes desse sonho, nós vamos ver aí no capítulo 7 mais adiante, o Senhor disse: se eu fechar o céu para que não chova, e enviar gafanhotos que devorem o país, ou praga, e ele dá vírgula, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai, Davi, você nunca deixará de ter um descendente como rei de Israel. Quando é um momento de festa, eu vou buscar paralelamente na Escritura, na Bíblia, um momento de festa também. Eu posso imaginar, com tanta alegria que nós estamos vendo aqui nessa noite, por tantas vidas que tiveram a oportunidade de ter um encontro, de ter a oportunidade de encontrar a Cristo face a face, de ter um momento com Deus ímpar na sua vida, eu posso imaginar o que representou essa festa aqui em Jerusalém. Alguns trechos aqui vão dizer ainda que quando as pessoas passavam a quilômetros, eles escutavam o barulho que estava acontecendo em Jerusalém pela celebração dessa festa de inauguração do templo de Jerusalém. Ora, nós não estamos inaugurando templo nenhum aqui, mas estamos diante de mais de 100 templos do Espírito Santo, não é verdade? Novos templos do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos templo de Deus, templos do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles e aquelas que fazem isso, naturalmente, vão ser templo do Espírito. Então nós estamos também inaugurando, de certa forma, com muita festa, com muito barulho, com muita dança, com tudo que a gente pode e deve se expressar. Estamos também, de alguma forma, inaugurando os templos de Deus nos nossos dias. Mas o que me chama a atenção nessa história é algo que talvez não pareça muito lógico. É que é um momento de festa, é um momento de tanta alegria, é um momento onde as pessoas estão apenas em júbilo. Ninguém aqui nesse texto e ninguém nesse lugar está pensando em abandonar a fé. Ninguém está pensando em abandonar a Jesus. Ninguém está levantando nem essa possibilidade. Mas aí no texto bíblico, no meio daquela festa toda, daquela celebração, o Senhor se apresenta a Salomão
e traz uma promessa, mas traz a exortação. Parece que ele, conhecendo a mim e a você, ele diz: cuidado. Talvez Deus estivesse pensando assim: está tudo muito bonito, mas não esqueça de alguns detalhes. E aí é quando ele diz: se o meu povo, nesse versículo que nós lemos aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e aí ele segue nessa história. Então eu acredito, nesse texto que eu vi aqui, indo mais adiante, que nós não vamos agora, tem um versículo 19, que ele, nesse versículo, ele basicamente, o Senhor dá a exortação que eu creio cabe a todos nós aqui hoje. Afinal de contas, nós estamos nesse momento de grande festa aqui. Porque a fé cristã, na realidade, nas palavras de Jesus, e contraditando o que muitos dizem ou tentam defender, traz o sentido da vida, é algo que vai muito além daquilo que nós vemos, daquilo que nós pegamos ou possuímos. Até porque Jesus disse que a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Ou seja, nós temos visto que nisso não pode se resumir a existência. Também não podia se resumir naquela magnitude daquele tempo, porque Paulo, falando sobre isso, na perspectiva dele, ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, mas ele diz: aprendi o segredo. E aí me chama a atenção, que segredo é esse? O segredo de viver contente em toda a situação. Tendo alimento, não tendo, com fome, tendo muito ou passando necessidade. O apóstolo diz: eu aprendi o segredo. E quando eu analiso a vida de Paulo, eu fico pensando, tentando descobrir que segredo é esse. Eu vou entender que o segredo só pode ser o relacionamento que esse gigante de Deus tinha com o próprio Deus. Só podia ser isso. Voltando agora ao que nós estamos vendo aqui na celebração da inauguração do templo. Todos nós precisamos de um momento assim de avivamento na nossa vida. Todos nós precisamos. Imagine você viver a sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, nessa dimensão que você está aqui hoje, nesse local. Nesta dimensão que você está aqui hoje. Foi isso que o povo estava vivendo. Do mesmo modo, é isso que o povo estava vivendo, com toda a alegria, talvez inimaginável, que eles estavam vivendo. Mas aí o Senhor diz: você precisa de algo mais. Porque para viver esse avivamento, para viver esse momento especial, que vocês, conselhistas, e também todos nós, mas vocês, hoje mais destacadamente, vocês têm essa possibilidade de viver, porque avivamento é um momento de reviver, é um momento de renascer, é um momento de começar de novo, sob uma nova perspectiva, entendendo as coisas de uma outra forma, é uma volta à vida. Praticamente é isso que avivamento quer dizer. Então a pergunta que eu fico pensando, o porquê a gente precisa de um avivamento desse tipo? Ora, Paulo precisou. Aquele povo lá em Jerusalém estava vivendo um momento de grande avivamento. Porque para construir esse templo, eles ofertaram muito dinheiro. Eles ofertaram, se você for ver o que eles fizeram, o que eles deram para construir aquilo tudo, foi um momento de uma fé muito avivada, com sinais práticos disso. Mas o Senhor exorta. Sabe por que você precisa viver esse avivamento? Sabe por que você precisa desse avivamento? Sabe por que você precisa viver essa dimensão que você talvez esteja vivendo aqui agora, todos os dias da sua vida? Porque se você não viver assim, você termina se afastando de Deus. Você precisa disso para não se afastar de Deus. Nós precisamos disso para não nos afastarmos de Deus das nossas vidas. Então venha comigo nessa história que a gente está lendo. Porque a vida cristã, gente, a vida cristã é uma vida de desafios. Essas mulheres tiveram a oportunidade de ouvir sobre isso. A vida cristã tem obstáculos, a vida cristã tem desafios. Nós vivemos num mundo que nos desafia constantemente. Seria um engano nosso, e nós não estamos aqui para enganar absolutamente ninguém, nós simplesmente dizermos que vocês venham para Cristo, que agora tudo vai ser fácil na sua vida.
E você e eu sabemos que isso seria um grande engano, que isso não é verdade. A vida continua, mas agora nós temos uma nova perspectiva, nós temos um apoio, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo. E nós precisamos viver assim, todos os dias, nesse avivamento, para não nos afastarmos de Deus. Nós somos perseguidos, os cristãos são perseguidos em todo canto. Hoje, nós somos perseguidos. Perseguidos pelo descaso da sociedade com a fé cristã. Mas o Senhor, Ele disse muito claramente, no versículo 19 desse mesmo capítulo: mas se vocês se afastarem de mim, aí ele vai dizendo, se vocês se afastarem de mim, tudo isso não vai valer nada. Todo esse templo magnífico de Salomão não vai valer nada, porque vocês precisam andar grudados, agarrados comigo, juntos de mim. Tudo de bom seguirá na sua vida, diz o Senhor, mas mantenham-se ligados em mim. Talvez Deus esteja dizendo, talvez não, Deus está dizendo hoje para você que acabou de fazer o concílio, mas para você que está aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, ou pela enésima vez, como talvez seja o meu caso, mantenha-se ligado em Cristo. O próprio Jesus disse isso, quando ele saiu ali para o Getsemane, passou, no texto de João vai dizer que ele passou numa vide, e havia uma videira, ele começou a ensinar, e ele foi ensinar sobre essa permanência, porque ele disse, João 15, 7, ele diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes serão concedido. Vocês precisam permanecer nele, eu preciso permanecer nele. O Senhor estava dizendo a Salomão, tudo isso aqui é grandioso, mas não é nada se vocês não permanecerem em mim, porque o maior gozo que você pode ter é a minha presença. Fica claro que esse continuar, o manter dessa chama, da vida em Cristo, do poder do Espírito Santo, tudo isso, do desejo de estar onde Deus está. O desejo de estar onde Deus está. É o que nós queremos. Onde você quer estar? Onde Deus estiver. Onde o Senhor estiver. Onde o Senhor não estiver, não me interessa colocar os meus pés. Aqui diz que naquele templo os sacerdotes não conseguiam colocar os pés dentro do templo. Quando conseguiam, eles caíam, porque a presença de Deus era tamanha que eles não conseguiam ficar dentro do templo, em pé. Não sei para que o templo, né? Você não podia entrar dentro dele. Porque era tanta presença de Deus que eles ficavam de fora e quando entravam, tropeçavam e caíam. Da presença de Deus. Onde é que você quer estar? Onde Deus estiver. Nós estamos aqui num período de campanha de 40 dias de jejum e oração. Só lembrando que a partir de hoje a gente começa a segunda semana de jejum. E o jejum dessa semana é... Olha que maravilha. Doce e delícias. A minha goiabada cascão vai mofar lá em casa. Saímos do negócio de massas e pão aí, que foi uma coisa linda. Então, voltando agora para aqui, esqueça o doce, não sei para que eu disse isso. Ficou todo mundo desanimado agora. Então, nós queremos estar onde Deus está. Nessa campanha que nós estamos vivendo aqui, nesses 40 dias, nós reservamos uma sala ali, que normalmente as conciliistas ficam nela, no dia de hoje. Mas nós, durante esses 40 dias, reservamos aquela sala e chamamos de quarto de guerra. É um local onde nós só entramos lá para orar. Está estritamente proibido, faz uma semana, entrar lá para conversar, para fazer outra coisa, senão para ler a Bíblia, orar, interceder e ficar na presença de Deus. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Quando eu fui pela primeira vez lá no quarto de guerra, essa semana, quando eu fui entrar pela primeira vez, gente, eu fiquei pasmo, eu fiquei parado, eu fiquei paralisado. Eu me sentei naquela poltrona e fiquei assim, Deus está aqui. Havia um peso da presença de Deus. E eu me lembrei dessa cena, como deve ter sido aquilo, porque ali Deus estava, o estado de uma maneira que eu fiquei pensando, se eu sair daqui, Deus não está aqui mais. Eu fiquei tão cheio da presença de Deus lá dentro, que eu pensei, se eu sair daqui, será que Ele está lá fora também? Porque aqui dentro eu sei que Ele está. E um colega pastor veio aqui, e ele estava conversando comigo aqui no gabinete, ele foi lá no sanitário, quando ele voltou, ele viu aquele negócio, ele entrou.
Quando ele chegou na minha sala de volta, ele chegou com o olho assim esbugalhado. Ele disse: bispo, o que é aquilo? Miguel, o que é aquilo? Aquilo o quê? Aquela sala ali. Eu entrei lá, eu não queria mais sair. Dá vontade de ficar lá. Eu quero estar onde Deus está. Porque onde Ele está, eu não vou me afastar dEle. Andar em comunhão com a vontade de Deus. Andar com a palavra de Deus. Andar com o devocional. Nós estamos aqui com o devocional. Quase 1000 livros foram distribuídos e vendidos aqui, baratos, para que nós possamos acompanhar no devocional. Está numa célula, está nos cultos, está na presença de Deus. Isso nos leva a não abandonar. E isso não subestimem. E não subestimem vocês mesmos. Porque o Senhor, no meio daquela alegria toda, o Senhor chamou Salomão e disse: fique atento, querido. Porque se você, o texto é muito claro, se você se afastar de mim, a coisa não vai caminhar como você está pensando. Então, para que eu preciso do avivamento? Para não me afastar de Deus. Mas também eu entendo que eu preciso do avivamento para não abandonar a palavra de Deus. Porque, gente, no dia a dia da vida, na correria do dia a dia da sua vida, você vai terminar, em algum momento, sendo pressionado. Se você não estiver sob um avivamento espiritual, se você não estiver vivendo o Espírito de Deus em você, se você não estiver pungente, com essa fé pungente, pulando dentro de você, se você não estiver alimentado, como nós já vimos, na presença de Deus, você tem uma possibilidade grande de abandonar isso aqui. Porque as ofertas são muitas, as possibilidades de alguém oferecer alguma outra coisa é muito. Nós cristãos somos homens e mulheres, cristãos são homens e mulheres de um livro. Nós só temos um livro. E é esse livro, é o livro da palavra de Deus. Nós não podemos abandonar, porque olha o que ele diz: se vocês se afastarem e abandonarem os decretos e os mandamentos que eu lhes dei, exortação a Salomão no dia da maior festa da vida dele, na realidade. Uma das coisas que em toda a Bíblia parece que é uma grande preocupação de Deus é que o povo não abandone o seu desejo, o desejo do Senhor, a sua palavra. Ele disse a Josué lá atrás, ele disse, Josué, novamente diante de uma promessa, terra prometida, ele diz: não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Nós temos o conselho a você hoje, no meio de tudo de bom que nós estamos vendo. Não abandone a palavra de Deus. Por isso que você precisa de avivamento. Fé avivada é fé que dorme com a palavra de Deus. Sabe você acordar com o rosto assim na Bíblia, assim, coisa boa, né? Você acordar de madrugada, de manhã cedo, e a sua Bíblia está assim, ó. Você está toda assim. Aí você, poxa, dormir com a Bíblia, esse carinho pelo livro dos oráculos do nosso Deus. Porque em meio a tanta novidade, a tanta coisa estranha, nós temos que estar atentos ao Evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Receba esse conselho para que a sua vida passe a ser um avivamento constante. Não abandone a Deus, não abandone a palavra de Deus. Além disso, no meio daquela festa toda, todo aquele avivamento, eu fico imaginando, nós precisamos muito de estarmos avivados para não servir a outros deuses. Porque, mais uma vez, na rotina da vida, no dia a dia da existência, você é levado ou é levada, você pode ser levado a eleger outros deuses. E ainda que você diga, não vou ter outros deuses diante de mim, eu não estou falando de deuses, eu estou falando de deuses que você cria, que você elege, que nós elegemos. Os deuses podem ser uma pessoa, pode ser um cônjuge, pode ser um movimento, pode ser tanta coisa. Tudo aquilo que lhe tira do prumo da vontade de Deus pode ser um Deus na sua vida com D minúsculo.
tem algo que precisa ser bem esclarecido. Deus não divide a sua glória com ninguém. É Deus e é Jesus Cristo, único caminho, única verdade, única vida. Não há nenhuma possibilidade de Deus dividir a sua glória com ninguém. É o que a palavra diz. Se nós não abandonarmos a palavra, nós vamos entender isso muito bem. Sem ídolos. O avivamento quebra tudo isso. Porque você vai viver toda a intensidade de Deus. Você quer ser livre? Então viva avivado, avivada constantemente. Por isso que essa exortação vem no versículo 19, o mesmo versículo, na última parte ele diz: vocês me abandonarem e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, diz o Senhor. Se você quer viver uma vida avivada, uma vida que vale a pena, uma vida de maneira que você não abandone a Deus, não se afaste do seu amor, não deixe seus conselhos. Se você quer o avivamento na sua vida, se você quer manter isso, que o que vocês aqui, mulheres conselhistas, viveram, foi um grande avivamento. Talvez alguns de vocês já andavam com Deus, mas agora vocês não andam mais com Deus, vocês andam agarradas com Deus, abraçadas com Ele. Isso é avivamento. Algumas pessoas pensam que Paulo, quando teve o seu avivamento, ele era um homem descrente. Pelo contrário, Paulo era um homem profundamente crente. Ele estava destruindo a igreja, porque ele era um judeu legalista, e ele achava que estava servindo a Deus. Mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor, um avivamento na sua vida. Jesus aparece e dá o caminho correto a ele, e a partir dali esse gigante se manifesta e transforma a fé cristã no que ela é hoje. Assim é a nossa vida. Nós estamos num grande momento de alegria, mas nunca esqueça, eu preciso desse avivamento na minha vida. Eu quero esse avivamento. Eu quero para que eu não me afaste de Deus. Eu quero para que eu não abandone a palavra de Deus. E eu quero para que eu possa adorar única e exclusivamente na minha vida ao meu Senhor Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deseje isso na sua vida. Frequente uma célula. Frequente uma célula. Frequente esses cultos aqui todo domingo, ou aqui, ou na Zona Norte, ou no Cabo, onde quer que seja. Leia a Bíblia. Faça o devocional. Abrace-se com Deus. Viva esse avivamento. E você vai experimentar a vida plena, a vida que satisfaz 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da sua existência. Que tal se nós orarmos agora? Deus querido, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Que a tua mão, Senhor, esteja conosco. Que nós, nesse avivamento, que nós nunca nos afastemos de ti, Senhor. Que nós nunca deixemos os teus caminhos, a tua palavra. E nunca esqueçamos que tu és o nosso único e eterno Deus. No nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Então, nós vamos encerrar o culto aqui hoje, porque decidimos que assim vai ser. Não vamos mais convidar ninguém para falar, para dar testemunho aqui, porque... Brincadeira. Na igreja a gente brinca também, se você não sabe, viu? A gente também brinca, a gente se diverte também. Mas claro que nós vamos dar oportunidade a algumas mulheres a darem aqui um depoimento breve. Agora eu preciso de um microfone, que Marquinho vai trazer na minha mão em 1 segundo, quer ver? Chegou. Valeu, Marquinho. Então, alô, isso, muito bem. Eu quero convidar aqui uma delas, que é Angélica. Angélica está aí? Cadê a Angélica? Vem, Angélica, chega aqui. Tudo bom, Angélica? Que bom. Você vai compartilhar conosco aqui? Pode segurar o microfone. Coloque perto da sua boca e compartilhe conosco. Presta atenção aqui.
você vai dizer para esse povo aqui apenas o que representou esse concílio, como você chegou até aqui e o que representou para você esse final de semana. Pode ser? Pode. Vamos lá. Graça e paz, igreja. Esse concílio foi um momento de reflexão, de sentir a presença de Deus, de saber tudo que a gente acha que está corretinho, que você faz tudo muito bonito, muito lindo, que está satisfeita, quando você descobre que existe algo bem melhor para viver. Porque você fica com Deus, você desliga do mundo, Ele te responde tudo que você precisa saber. E eu aprendi muito de graça e perdão. E eu voltei agraciada, renovada na presença do Espírito Santo. E eu virei uma borboleta. Muito bem, Jair. Obrigado. É isso mesmo. Só isso já basta para avivamento, para a vida toda. Karine. Cadê Karine? Vem cá, Karine. Chega mais. Conta um pouquinho da sua história aqui, Karine. Boa noite. Graças e paz. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque foi muito lindo o que a gente viveu naquele lugar. E eu encontrei o A2 pelo YouTube. Eu fiz uma pesquisa. Deixa eu esclarecer aqui. Nem todo mundo sabe, né? Tem a legenda aqui embaixo está dizendo assim: A2 é um programa, um ministério aqui da Igreja Paz que trabalha com casais e tem um programa tem um canal no YouTube, TV A2. Fecha, agora pode continuar. E eu encontrei esse casal muito legal, Márcia e Dário de Márcia. E eu queria saber de como ir conhecer e saber mais sobre no caso, as células. E aí eu entrei em contato e eles me apresentaram a Fabiana, aquela que está ali, Fabiana linda, maravilhosa. E eu comecei a ir para a célula, porque até então eu queria liberar perdão e eu não conseguia. E mesmo eu indo para a célula, para o meu esposo. E mesmo eu indo para a célula com ele, eu não estava, eu estava presa. E aí ela insistentemente me convidou para irmos para o concílio. E eu dizia que eu não queria ir, eu queria fazer outras coisas. E até o último momento ela não desistiu de mim. Deus usou ela, a vida dela, para ela não desistir de mim. E eu fui. E hoje eu posso dizer que não é emoção, não tenho idade mais para ter emoções. Que eu fui liberta e eu perdoo, porque eu deixei Deus agir na minha vida. Isso. Perdão. Quênia, cadê Quênia? Quênia. Oi, Quênia. Compartilha com a gente. Para quem me conhece, sabe que não é fácil estar aqui na frente. Meu nome é Quênia, como o pastor já disse. Eu frequento aqui a igreja há uns 4, 5 anos. Minha filha e meu esposo também, eles estão aqui presentes, só que eu não os vi. Então, levanta a mão e ele fala: não fiz isso. Tudo bem. Então, ele sempre insistiu para que eu fizesse esse concílio e eu sempre resisti, né? Eles dois já se confirmaram aqui na igreja e eu vinha sempre acompanhado, assistir o culto. Quando eu não vinha, assistia em casa pela internet. Só que aí, dessa última vez, ela me disse: mãe, eu não vou mais fazer. Eles foram chamar para fazer o concílio, não. Quando a senhora quiser ir, a senhora me avisa.
Aí, dessa vez, eu disse, eu vou fazer o cursilho. Combinei com uma amiga minha para fazer, só que não deu para ela ir. Eu disse, então eu vou assim mesmo. Fui. Aí eu ganhei um presente deles dois, né? Foi um final de semana maravilhoso. E eu, todas as vezes, quando eu vim aqui, o culto, no final do culto, o pastor dá a oportunidade da gente dizer um sim a Jesus. E eu sempre tive vergonha de fazer isso. Então, lá em orações, eu pedi a Deus que me curasse disso e me tirasse essa vergonha de vir aqui e dizer que eu aceitava Jesus, né? Então, quando o pastor hoje estava, o pastor Geiso estava lá na fala dele, aí eu pedi a Deus que me desse coragem, né? Só que eu disse, se ele me chamar, aí eu vou. Só que na última fala dele, o sim foi coletivo. Aí eu, graças a Deus. Aí fui embora, saiu, foi quando retornou, a minha dirigente, simplesmente, quem você quer ir ali falar na frente? Porque eu pedi a Deus para que me desse coragem. Aí eu disse, não vou não, Cris, não vou não, tenho coragem não. Aí ele disse, tá bom, fica ali, se você sentir coragem no seu coração, aí você me dá um sinal. Aí quando o pastor voltou depois, né, aí algumas pessoas se levantaram e eu me levantei e pedi que Deus me desse coragem. E eu disse hoje que eu aceitava que Jesus cuidasse da minha vida e que Ele me ensine daqui para frente a caminhar. É isso. Olha, ele disse 2 vezes no mesmo dia. Depois de tanta, né, com vergonha a vida toda, aí quando liberou logo 2 vezes. Já disse aqui nessa multidão toda e lá dentro também. Aqui são apenas 3, pensando 3 experiências. Veja que experiências marcantes, coisas muito simples que Deus faz, que é no nosso coração, né? Transformar e trazer esse avivamento para dentro do nosso coração. É isso que a gente quer fazer. É isso que a gente continua fazendo. É isso que a gente entende ser o propósito de Deus para as nossas vidas. E a nossa missão é essa. Essa igreja tem isso como, claro, como objetivo primeiro. Levar as pessoas a se tornarem discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Esse é o nosso maior objetivo. Não temos outro. Tudo que vai além disso é algo paralelo, eu diria. Mas tornar pessoas discípulos de Cristo é o nosso alvo. Por isso nós temos células. Você viu o testemunho que Fabiana foi lá, foi para a célula dela, a bênção que tem sido, a vida que ela tem ganho ali numa célula, e por aí vai. Nós estamos sempre aqui disponíveis para isso. Graças a Deus.